Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje pessoal, eu quero apresentar para vocês mais um barradinho de crochê para panos de prato, ainda aí no tema natalino. O barradinho será de número 140. Eu fiz aqui mais um modelinho para vocês de sino, tá? Aí no canal com esse aqui já é o terceiro modelo que eu trago de sino. Então, este barradinho aqui, no meu pano tamanho de 50 por 70, eu consegui fazer 4 motivos aqui de sininho, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para algumas informações deste barrado de hoje. Gente, aqui eu fiquei com um total de 19 carreiras. Como eu já mencionei, eu fiquei com 4 aqui desenhos, né, motivos de sininho, certo? A medida deste barrado aqui é de 10 centímetros, tá? Eu fiz num fio de tex 151 100% algodão. Se você fizer num tex maior, ele vai ficar mais largo aqui, né? E esse barrado aqui, ele é múltiplo de 17. Então, aqui eu contei 17, mais 17, mais 17 e aqui mais 17. Então, eu fiquei com 68 caseados aqui no total para fazer este barrado, tá? Usei 4 vezes 17, né, caseados, eu fiquei com 68 aí, para poder eu conseguir que ele ficasse com as extremidades iguais, né? Para terminar bem bonito aqui no cantinho. Então, pessoal, este é o barradinho de hoje que nós vamos aprender. Se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa seu like, o seu joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição, ativa o sininho para todas lá, que aí você vai receber notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, e aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação de material, como agulha, marca de linha, cor, tudo para vocês olharem. Se quiserem fazer, né, com o mesmo material, fiquem à vontade, tá? E deixe também os seus comentários para saber se vocês estão gostando da aula, né, para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo que eu trago aqui para o canal. E se você quiser deixar alguma informação, alguma sugestão, é só escrever aqui nos comentários abaixo do vídeo. Então, pessoal, eu vou organizar aqui a minha mesa, as informações eu passei para vocês, né? Como ele é um múltiplo inteiro, é só 17, 17, 17, 17, porque deram 4 motivos aqui no meu pano. É só seguir direitinho a explicação aí da videoaula. Vai haver alguns momentos que aqui o início do pano, né, do barrado, e o final, ele dá diferença por causa da terminação do sino. Aí vocês prestem atenção para fazer do jeito que eu estou explicando, para poder dar tudo certinho no final, ok? Então, eu vou organizar aqui a minha mesa e eu já volto para a gente poder começar a fazer este lindo barrado. Vamos começar a primeira carreira pelo lado direito do pano. Meu caseado é separado por 2 correntinhas. Vamos subir aqui um total de 3 correntes. Vamos fazer 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui no ponto de base do caseado. Ficamos aqui com 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 4 quadrados vazios. Façam 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Precisamos aqui no início de 4 quadradinhos vazio. Preciso preencher agora 3 caseados de base. Dentro do caseado, 2 pontos altos e um aqui na base. Fiquei com 10 pontos altos.
vou fazer 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Ficamos com 2 quadrados vazio. Agora, eu preciso aqui de um total de 7 pontos altos. Eu já tenho 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntes, ponto alto. Agora, eu preciso de 10 quadrados vazio. Então, façam 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui o meu quadradinho de número 10. Agora, pessoal, já é uma repetição. Vocês vão colocar aqui os 10 pontos altos em 3 caseados de base. Vão fazer 2 quadrados vazios e depois vão colocar 7 pontos altos. Novamente, façam 10 quadradinhos vazio e repitam este padrãozinho aqui do desenho, tá? E lá no final, vamos ficar com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui e já mostro. Finalizei a primeira carreira com 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 10 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui 7 pontos altos. Aqui o padrão de 10 quadradinhos. Aqui a repetição do desenho do motivo, os 10 quadradinhos. Aqui o motivo, 10 quadrados. Mais um motivo aqui de 10 pontos altos, 2 quadrados vazios e 7 pontos altos. Aí, finalizei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, pessoal, é só subir 3 correntes, virar o pano e fazer aí mais 3 pontos altos, tá? Então, o cantinho, ele vai ficar assim, ele não vai mudar até o finalzinho. Sempre os 4 pontos altos no início e eu, quando vier, já venho com ele pronto. Agora, nós vamos iniciar a segunda carreira. Aqui nós vamos trabalhar 3 quadrados vazios, façam 2 correntes, ponto alto. Fiz meus 3 quadradinhos vazios, vou preencher aqui um quadrado vazio, um total de 4 pontos alto assim. Vou fazer 2 correntes, vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto e completo aqui o restante dos pontos. Fiquei aqui com 4 pontos altos, agora eu faço um quadrado vazio, 2 correntes aí de separação, próximo quadradinho eu preencho com 4 pontos altos. 2 correntes, no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto, 1, 2, 3, 2 correntes, no terceiro ponto de base eu faço outro ponto alto, então por enquanto o trabalho tá ficando assim. Agora eu completo esse restante dos pontos e vou preencher mais um quadradinho aqui de base. Então, vamos ficar com 7 pontos altos aqui neste cantinho. Então, ó, ficamos assim, estamos do lado avesso. Agora, nós vamos fazer os quadradinhos vazios. 2 correntes, ponto alto. Então, pessoal, aqui eu fiz um pouquinho para poder vocês observarem como é que vai ficar a repetição. Então, aqui, depois que nós trabalhamos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados vazios. A partir daqui, ó, nós já começamos a repetir novamente o laço do sino, tá? Então, ó, 4 pontos altos, quadrado vazio, 4 pontos altos, quadrado vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 7 pontos altos. Agora, aqui é só colocar, né, os 8 quadradinhos, depois repetir o padrão aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e já mostro para vocês. Carreira de número 2 pronta. Então, ela ficou assim. Dúvida é só voltar um pouquinho o vídeo. Aqui é meu primeiro motivo. Aqui o segundo. Ficamos aí com 8 quadradinhos, né? De separação entre um laço e o outro.
E aqui no finalzinho, nós terminamos com 7 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o pano. Já trabalhei aí mais 3 pontos altos e mais 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas, assim. Vamos colocar agora mais 3 pontos altos aqui na base. Aí, nós vamos ficar aí com 4 no total, 2 correntes. Aqui a gente fecha um quadrado vazio e vamos fazer mais 2 quadradinhos. Sempre os quadrados são 2 correntes de separação, ok? Então, ficamos assim. Agora, aqui nós precisamos de 7 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 4. Mais 2 aqui dentro. E mais um aqui, eu fiquei com 7 pontos altos. Agora, aqui eu faço 2 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. E aqui eu completo o restante dos pontos. Então, aqui eu fechei, né, um quadradinho cheio. Agora, aqui, pessoal, nós vamos repetir os 8 quadradinhos vazios, tá? Então, aqui, pessoal, ó, fiz os 8 quadradinhos vazios. E a partir daqui já é repetição aqui do lacinho do nosso sino. Aqui, ó, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 7 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Agora, vamos repetir novamente os 8 quadradinhos e vamos fazer o padrãozinho aqui, igualzinho eu acabei de explicar. Finalizei aqui a terceira carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui coloquei os pontos. Dúvidas, é só voltar um pouquinho na explicação. Aqui é a divisão dos quadradinhos de um motivo para o outro, ficamos com 8 quadrados novamente aqui. Então, assim, eu fiz os 4 motivos. Aqui no finalzinho, eu terminei com 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na próxima carreira, já fiz aqui meu cantinho de borda com as 3 correntes, virei o pano, fiz mais 3 pontos altos, 3 quadrados vazios e fiz aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base, ó. Então, eu fiquei com 4 pontos altos aqui, ó. A partir daqui, nós vamos continuar. Vamos colocar aqui dentro do quadrado 2 pontos altos, um aqui na base, mais 2 pontos altos aqui dentro e um aqui na base. Então, nós ficamos com 3, 6, 9, 10 pontos altos. Aí, eu vou fazer aqui, ó, 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, 2 correntes. E aqui, ó, no último ponto de base, eu faço outro ponto alto. Agora, aqui a gente vai preencher esses 3 quadrados aqui de base, tá? Então, ó, dentro 2 pontos altos do quadrado e um aqui na base. Já tem 4. Cheguei aqui no meu 10º ponto alto, faço 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes, ponto alto. Vamos voltar a fazer os quadradinhos. Então, pessoal, aqui eu terminei de fazer os quadradinhos. Eu fiquei agora com 9 quadradinhos, porque aumentou um aqui. E aqui eu repeti o padrãozinho que eu acabei de explicar. Então, ó, fizemos 9 quadrados, aqui, ó, repetição. São 10 pontos altos, aqui 2 quadrados vazios e aqui 10 pontos altos. Então, aqui agora é só fazer os 9 quadradinhos e aqui repetir este padrãozinho aqui do desenho que está se formando, tá? Finalizei aqui a 4ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, tá, pessoal? Dúvida, é só voltar um pouquinho no vídeo. Mas foi assim a colocação dos pontos. Aqui no finalzinho, nós terminamos com 10 pontos altos,
4 quadrados vazio e 4 pontos altos, tá? Então, o início do final, ele dá diferença por causa da posição do desenho. Para a próxima carreira, são 3 correntes, vira o pano, aí eu já fiz mais 3 pontos altos e já trabalhei aí também 4 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntinhas. Nós vamos precisar de mais 3 quadradinhos. Então, ó, 2 correntes, no terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto de base, um ponto alto, e aqui a gente fecha o último quadradinho. Então, ficamos com 7 quadradinhos aqui. Vamos colocar um quadrado cheio, com 4 pontos altos aí no total. 2 correntes, aqui fecha um quadrado vazio. 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, mais um quadradinho vazio. Aqui eu vou preencher mais 3 pontos altos, com aquele 1 que a gente tinha fechado o quadrado, ficamos com 4. 2 correntes aqui, um ponto alto. Então, ó, o fechamento do lacinho do nosso sino está ficando assim. Agora, nós vamos trabalhar quadradinhos vazios, sempre 2 correntes e um ponto alto. Então, aqui, pessoal, nós trabalhamos o padrãozinho de 2, 4, 6, 7 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui, nos intervalos, né, os quadradinhos, ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 quadrados. Aqui, ó, já é repetição dos pontos, observem. E aqui nós vamos repetir novamente os 13 quadradinhos vazios, certo? É só fazer dessa forma que dá certinho. Terminado a quinta carreira, conforme expliquei no bloco anterior. Só dar um pause no vídeo e conferir a colocação dos pontos. Então, ficaram assim os meus motivos. Aqui no finalzinho, terminei com 4 pontos altos, 4 quadrados vazio e 4 pontos altos. Já subi aqui 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos aqui no canto. E trabalhei aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, tá? Nesta base aqui, onde tem os 4 pontos altos, só fazer 2 correntes e coloco o ponto alto no último ponto de base, tá? Então, ficou assim. Daqui em diante, nós vamos continuar. Vamos ter que colocar pontos altos agora dentro aqui do quadradinho. Então, aqui eu já fiquei com 4. Temos que completar aqui os pontos de base. Até aqui eu fiquei com 7. Preciso mais aqui de 2, mais 1. Ficamos com 10 pontos altos aqui, ó. Vamos fazer 2 correntes, um ponto alto. Aqui ficou um quadrado vazio. Agora, aqui nós vamos fazer outro quadradinho cheio. Duas correntes, ponto alto, para fazer os quadradinhos vazio agora. Então, pessoal, aqui depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 12 quadrados vazio. E aqui já é repetição, tá? Vocês vão repetir, ó, 3, 6, 9, 10 pontos altos aqui, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Carreira de número 6 pronto. Então, aqui nós fizemos no bloco anterior. Então, aqui na separação, a gente tem 12 quadrados vazio, aqui 10 pontos altos. No desenho aqui, né, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Então, assim, eu fui fazendo
até o finalzinho aqui, onde eu terminei com 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. Já subi 3 correntes, virei o meu pano, já fiz 3 pontos altos e já trabalhei também 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Vamos colocar aqui dentro 2 pontos altos e um aqui na base. Ficamos aí com um quadradinho cheio. 2 correntes. Aqui um ponto alto. Aqui também nós vamos preencher com um total aí de 4 pontos altos. Vamos fazer 2 quadrados vazios, 2 correntes. No terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 quadrados. No terceiro ponto de base, um ponto alto. E aqui nós vamos completar um total de 7 pontos altos. Aqui eu já fiz 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, ficamos assim com o trabalho. Um quadrado vazio, 2 correntes, aqui coloca um ponto alto, e aqui nós vamos colocar um total de 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 4, 5, 6 e o 7º ponto. E agora aqui a gente vai trabalhar os quadradinhos vazios. Então, aqui, pessoal, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 7 quadrados vazios. A partir daqui já é repetição, ó, de 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 7 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos. Aqui vocês vão colocar os 7 quadradinhos e assim vocês vão fazendo até o final, ok? Finalizei a 7ª carreira conforme explicado no bloco anterior. Dúvidas, é só voltar um pouquinho o vídeo para observar a distribuição dos pontos. Então, aqui eu fiz os meus 4 motivos. No finalzinho aqui eu terminei com 7 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na próxima carreira já fiz 3 correntes. Virei meu trabalho, já fiz 3 pontos altos, coloquei, gente, 2 quadradinhos vazios aqui, vou mostrar. Ó, então aqui, os 4 pontos altos do cantinho, 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E fiz aqui um ponto alto para cada ponto de base e fiquei com 4 pontos altos aqui, ó. A partir daqui, vamos fazer 2 quadrados vazios, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Ficamos assim com o trabalho. Agora, vamos preencher todos esses pontos de base e mais esse quadradinho aqui. Então, aqui eu já tenho 2. Fiquei aqui com 10 pontos altos, vou fazer 2 correntes ponto alto. Aqui é uma emenda de fio, tá, pessoal? Depois eu vou cortar. Aqui um quadradinho vazio. Aqui eu repito todos os pontos de base, que vai me dar um total de 4. 2 correntes. Ponto alto, 2 correntes, e aqui eu faço um ponto alto e um quadradinho cheio aqui à frente. Então, ó, nossa 8ª carreira ficou assim. Agora eu vou fazer de quadradinhos vazios, aqui na divisão de um desenho para o outro, 2 correntes, ponto alto. Então, pessoal, aqui eu fiz 6 quadrados vazio. A partir daqui já é repetição aqui do desenho do nosso sino. Então, aqui 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, aqui 10 pontos altos, um quadrado vazio,
4 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui um quadrado cheio com 4 pontos altos. E aqui repete os 6 quadradinhos. Então, é só seguir esse padrãozinho e daqui a pouquinho eu volto. Fiz aqui a 8ª carreira, conforme eu expliquei a colocação dos pontos. Só voltar o vídeo um pouquinho, se você ficou com dúvida. Então, aqui eu fiz toda a extensão do pano. No finalzinho aqui, eu terminei com 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Já subi 3 correntinhas, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos e também já fiz um quadrado vazio. Então, ele ficou assim. A partir daqui, nós vamos preencher este quadradinho aqui à frente, com 2 pontos altos. E um aqui na base, um ponto alto. Agora, nós vamos fazer 2 quadrados vazios, sempre 2 correntes, tá, pessoal? Se eu não mencionar. E um ponto alto para fazer o quadrado vazio. Então, ficamos assim. Agora, vamos colocar um quadradinho cheio. Sempre 4 pontos altos no total. 3 quadrados vazio, aqui eu coloco 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, aqui eu vou contar o terceiro ponto de base, eu coloco ponto alto. Aqui nós vamos fazer tudo de ponto alto até esse quadradinho vazio aqui. Então, eu já tenho o segundo. Fiquei aqui com 10 pontos alto, vou fazer 2 quadrados vazio, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. E o último quadradinho aqui eu preencho. A partir daqui, nós vamos repetir os quadradinhos, deixa eu estender aqui na mesa. Então, pessoal, aqui agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 quadrados. A partir aqui, ó, do 5º quadradinho aqui, ó, né? A gente contando aqui, vocês já vão colocar os 4 pontos altos, vão colocar aqui, ó, 2 quadrados vazios e vão seguir esta sequência aqui em cima deste outro motivo aqui, tá? Então, é só observar aqui, ó, como eu coloquei os pontos. Ó, ficou assim. Aí, vocês vão fazer os quadradinhos, depois vão trabalhar este outro motivo, tá? Então, os quadradinhos aqui de separação vai ser 1, 2, 3, 4, tá? 4 quadradinhos. Finalizei a 9ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior a colocação dos pontos. A dúvida é só voltar um pouquinho o vídeo. Então, o trabalho ficou assim, a colocação. E no último motivo aqui no finalzinho, eu terminei com 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Aqui, pessoal, eu subi 3 correntes. Depois que você virar o pano, aí você faz mais 2 correntinhas. Que nós vamos fazer um quadrado vazio aqui no cantinho. O próximo aqui a gente tem que preencher. Total aí de 4 pontos alto, ó. Então, a gente ficou assim. Temos que fazer aqui 3 quadrados vazios. Então, 2 correntes, ponto alto. 2 correntes aqui, um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto. Vamos fazer agora todos esses pontos de base aqui, vamos repetir todos. Fiz aqui 10 pontos alto. Agora, vou fazer 3 quadrados vazio, 2 correntes ponto alto, 2 correntes aqui, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto aqui. Aqui eu repito todos os pontos que estão pedindo aqui de base. Então, aqui são 4 pontos altos, 2 correntes, um quadrado vazio, 2 correntes, um quadrado vazio,
e o restante aqui dos pontos de base. Duas correntes, aqui eu faço um quadrado vazio, outro quadrado vazio, sempre duas correntes de separação. Aqui vão ser só 3, tá, pessoal? Quadradinhos, e aqui já começa o outro motivo, pra gente fazer, né, a repetição aqui dos pontos. Então, a partir daqui, ó, já é repetição que nós estamos fazendo, 4 pontos altos, vamos fazer aqui essa sequência de 3 quadrados vazios, repetir os 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, e aqui repetir todos os pontos igual aqui que se pede da base, né, da carreira anterior, e os 3 quadradinhos de separação. Finalizei então a 10ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Pessoal, só lembrando, tá, que o início e o final aqui do nosso barrado, né, o motivo sino com laço, eles terminam diferente, tá? É só prestar atenção na explicação. Então, aqui, ó, tô do lado avesso, fiz aqui o quadrado vazio, 4 pontos altos, 3 correntinhas. Aqui eu tenho 3, 6, 9, 10 pontos altos. Aqui eu tenho 10 pontos altos, 3 quadrados vazios. Aqui essa sequência que eu expliquei para vocês, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui a divisão com 3 quadrados vazios, e aqui a gente começa a repetir tudo de novo, o que eu acabei de explicar, tá? No finalzinho aqui, ó, eu termino com os 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, aqui 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, e aqui 2 quadrados vazios, tá? Diferente aqui do início, que eu fiz só um quadrado. Então, é só prestar atenção aqui na explicação dos cantinhos, e vamos seguir fazendo aqui nosso trabalho. Deixa eu só fechar aqui uma corrente que abriu. Então, para a carreira de número 11, nós vamos fazer aqui 3 correntes, vira o trabalho, 2 correntinhas, e novamente vamos fazer o quadradinho vazio aqui, tá? Duas correntes, um ponto alto, e vamos colocar o restante dos pontos aqui. Ficamos assim com o nosso canto, estamos pelo lado direito do pano. Vamos trabalhar agora 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Vamos repetir estes pontos aqui de base também. 4 pontos alto. Vamos fazer aqui 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, estamos assim por enquanto, pessoal. Aqui é um quadradinho vazio no começo. Vamos fazer agora um quadrado cheio aqui, e vamos repetir todos esses pontos de base aqui, ó. Fiquei aqui com 13 pontos alto, faço 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Este quadrado eu preencho com 2 pontos altos dentro e um aqui na base, 2 correntes. E aqui eu volto a trabalhar os quadrados vazios, certo? Aí, eu já cheguei aqui, ó, no 4º quadradinho, ficamos com 4. Aqui já é repetição, tá, pessoal? O que nós acabamos de aprender ali no primeiro exemplo, né, do motivo, nós vamos continuar aqui nos próximos, tá?
Então, aqui, ó, já vão ser esses 4 pontos altos, depois 2 quadrados vazios, e assim vocês vão repetir tudo que a gente fez aqui, nós vamos fazer nos demais, tá bom? Aí, lá no finalzinho, eu mostro aqui o cantinho para vocês estarem fazendo. Então, pessoal, aqui nós terminamos a carreira de número 11. Aqui começamos com 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui a gente tem os 13 pontos altos, tá? E aqui a gente foi seguindo a sequência que eu expliquei para vocês. Aqui são a divisão aqui de um motivo para o outro. Aqui tem 4 quadrados vazios. Então, ó, ficou assim. É só dar uma paradinha no vídeo, observar os pontos. Então, aqui a gente foi trabalhando até chegar aqui no finalzinho, ó. Ficamos com os 13 pontos altos, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazio. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes. Depois que virou aqui, eu faço mais 2 correntinhas. E faço um ponto alto. 2 correntes, ponto alto. 2 correntes aqui, ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Então, aqui eu preciso de 4 quadradinhos. O próximo aqui eu vou preencher com mais 2 pontos altos e um aqui na base. E vou ter que colocar ponto alto sobre ponto alto até ficar faltando aqui 3, ó, tá? Então, a gente vai até aqui, ó. Fica 1, 2, 3 sem fazer e a gente faz até aqui. Eu vou colocar aqui os meus pontos e já mostro para vocês. Fiquei aqui, pessoal, com 13 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes aqui, ó. Fecho um ponto alto. E aqui eu preciso de um total de 4 quadrados vazios. Então, aqui já tô no segundo quadradinho. No terceiro quadrado, 2 correntes, ponto alto aqui, já fiz 4 quadrados, ó, que eu precisava. Agora, eu vou colocar aqui, ó, um quadradinho cheio. Duas correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. E aqui a gente segue fazendo os quadrados. Então, eu tenho 3 por enquanto. 4. Fiquei, então, aqui, pessoal, com 8 quadrados vazios. A partir daqui, ó, já é repetição. Aqui eu coloquei os 13 pontos alto. Aqui é repetição. A partir daqui agora, ó, vocês vão colocar os pontos, igualzinho eu acabei de explicar aqui, vocês vão colocar aqui. E depois é só fazer os quadradinhos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e já mostro em detalhes para vocês. Finalizei a carreira de número 12, conforme expliquei no bloco anterior. Aqui no início, ficamos com 4 quadradinhos vazios. Aqui a distribuição dos pontos. Aqui agora, pessoal, tá formando o sino, tá? Aqui é o laço e aqui é como se fosse a fitinha, né? Que sobrou do laço. Aqui o outro sino. Só para relembrar, aqui ficamos com 8 quadrados vazios, 13 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, tá? Então, aqui já terminou igual lá o início. Agora, a gente vai voltar a fazer os 4 pontos altos. Já subi 3 correntes, virei o pano. Dentro do quadradinho, eu coloco 2 pontos altos e um ponto na base, tá? Então, aqui a gente volta a trabalhar os quadradinhos aqui cheio de borda. Fiz, então, aqui o quadrado cheio, 2 correntes. Faço um quadrado vazio, fechando um ponto alto, 2 correntes aqui. Então, vamos fazer 3 quadrados no total aqui vazio. Aí, a gente repete
os 3 pontos aqui. Os 3 pontos altos. Tem um fiozinho branco insistindo aqui. Depois que eu fiz aqui, eu vou colocar 5 quadrados vazios. Aqui, ó, 2 correntes, ponto alto. Aqui eu fiquei com 4 quadrados. O último eu faço 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, tá? Então, e o resto aqui dos pontos a gente completa. Aqui eu já tenho 2. Fiz 10 pontos alto aqui no total. E agora a gente vai trabalhar tudo de quadradinho vazio, tá? Sempre 2 correntes e ponto alto. Então, aqui, pessoal, eu coloquei um total de 10 pontos alto, 8 quadrados vazio, e aqui já é repetição desta parte aqui. Aí, vocês, tudo que eu acabei de explicar nessa sequência de pontos, vocês vão fazer nos demais, certo? E lá no finalzinho já termina igual, tá? Com 3 quadrados vazio e 4 pontos alto. Finalizei aqui a carreira de número 13, conforme eu expliquei no bloco anterior a colocação dos pontos. Qualquer coisa, pessoal, só voltar um pouquinho o vídeo e observar a colocação dos pontos. Então, aqui eu fui trabalhando cada desenho aqui do motivo, chegando aqui no final, eu fiquei com 3, 6, 10 pontos alto, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o pano, já trabalhei 3 pontos alto. Para fazer o canto, 2 quadradinhos vazio e 1 quadradinho cheio. Coloquei o ponto aqui de base para fechar o quadrado vazio, 2 pontos alto dentro do quadrado de base e 1 aqui nesta base. Agora aqui nós vamos completar mais 3 pontos aqui, alto. Aí nesse cantinho a gente fica com 7 no total. 2 correntes, terceiro ponto de base faz um quadrado. Aqui mais outro quadrado. Então, aqui nós vamos fazer 7 quadrados. Eu tenho 4. Fiz aqui 7 quadradinhos. Agora, eu vou preencher aqui, ó, este ponto de base. E depois, vou preencher também um quadradinho na frente. Aí, nós vamos ficar com 7 pontos altos aqui. Aqui eu já tenho 4, 5, 6 e o 7º ponto aqui, ó. Então, nós ficamos assim por enquanto com o desenho. Agora, a gente trabalha quadrados vazios, sempre 2 correntes, ponto alto. Então, aqui, pessoal, depois dos 7 pontos altos, ficamos aqui com 6 quadrados vazios. Aqui já é uma repetição do sino. Fiquei aqui novamente, ó, com 7 pontos altos, depois aqui, ó, um total de 7 quadrados vazio, e aqui nós temos que completar mais 7 pontos altos, ó. Aqui eu fiz 4, falta fechar esse quadradinho aqui. Então, é só fazer como eu acabei de explicar e eu já volto. Realizado a carreira de número 14, conforme explicado no bloco anterior. Então, aqui é um motivo. Os 6 quadradinhos aqui de separação, aqui outro motivo, e assim eu fui fazendo. Aqui no final terminamos com os 7 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, subi 3 correntinhas, virei o pano, já trabalhei 3 pontos altos, fiz aqui 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Agora, pessoal, nós vamos colocar ponto alto sobre ponto alto aqui nos pontos de base e dentro dos quadradinhos aqui, 2 pontos altos e 1 ponto aqui na base, tá? Até chegar aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar aqui o início com vocês, que a gente tem 7, né? Então, aqui a gente coloca um ponto para cada um de base.
Vou demonstrar um quadradinho, aí os demais vocês vão fazer sozinho. Então, aqui, ó, dentro do quadrado eu ponho 2 pontos. E aqui, 1 ponto. 2 pontos aqui dentro e 1 ponto. Então, pessoal, aqui nós ficamos com 34 pontos altos e aqui a gente continua trabalhando com 6 quadrados vazio. Agora, aqui também vamos colocar os 34 pontos alto igual aqui e fazer nos demais motivos, e o finalzinho também termina igual o início. Então, a carreira aqui de número 15, conforme explicado, a distribuição dos 34 pontos alto e aqui os 6 quadradinhos vazio. Então, fiz aqui em todos os meus motivos, aqui o finalzinho, ó, depois dos 34 pontos alto, eu fiz 2 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, subam 3 correntes, virem o pano e façam mais 3 pontos alto e 1 quadrado vazio. Eu já adiantei aqui o quadradinho separado por 2 correntes. Aqui, ó, o próximo quadrado de base, vamos colocar um total de 4 pontos alto, assim. E vamos completar aqui com mais 3 pontos altos, assim nós ficamos com 7 pontos no total. Assim. Agora, nós vamos fazer 4 quadrados vazios, 2 correntes, conta 1, 2, no terceiro ponto de base, 1, ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, 1 ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto de base, 1 ponto alto, e aqui conta 3 pontos e põe um ponto alto. Agora, aqui nós vamos fazer mais 3 pontos altos, que aqui já estamos quase finalizando o sino, aqui é como se fosse uma bolinha, e aqui a gente faz 2 correntes e volta a colocar os quadradinhos, sempre no terceiro ponto de base aqui, eu faço os quadradinhos, sempre 2 correntes, conta 3 pontos e põe um ponto alto. Aqui a gente também tem que colocar um total de 7 pontos altos. Aqui eu já coloquei 4, 5, 6 e 7. 2 correntes. Aqui a gente volta a fazer os quadrados. Então, pessoal, aqui nós terminamos de fazer mais uma carreira aqui, né, para completarmos o desenho do sino. Aqui ficamos com 4 quadrados vazios e aqui já é repetição, ó, colocamos 7 pontos alto, 4 quadrados vazios, 4 pontos alto, 4 quadrados vazios e a repetição dos 7 pontos altos. Assim vocês vão fazendo até o final da carreira e eu já volto. Finalizei aqui a carreira de número 16, conforme expliquei no bloco anterior, aqui a distribuição dos pontos. Estamos quase finalizando aqui o sino. Então, aqui, no finalzinho, eu fiquei com 7 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Já subi aqui 3 correntes, virei aqui o pano, já fiz 3 pontos alto e um quadrado vazio. No quadradinho é sempre de 2 correntes. Agora que eu faço 2 correntinhas, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. E vou completar estes pontos aqui de base e vou preencher mais um quadradinho. Aí nós vamos ficar com 7 pontos altos. Assim. Agora, nós vamos fazer 8 quadrados vazios, tá? Então, ó, onde tem quadradinho, você vai fazer quadradinho sobre quadradinho, ó. Sempre 2 correntes e ponto alto. Aqui, ó, no último ponto, você faz um ponto alto, 2 correntes
E aqui vamos fazendo os quadradinhos até a gente ficar com 8. 2, 4, 6, 8. Isso, agora eu vou fazer só mais 3 pontos altos aqui. Duas correntes, e aqui a gente fecha aqui a beiradinha do sino. E aqui a gente continua a fazer os quadradinhos. Então, aqui nós ficamos com 5 quadrados. Aqui, pessoal, ó, já começa o outro motivo do sino. A gente tem que fazer igual aqui o início, ó, mais um quadradinho. Então, a gente vai fechar aqui com 6. Na terceira, ponto de base, eu ponho um ponto alto. Então, ficamos aqui com 6 quadrados. E a partir daqui já é uma repetição. Aí, vocês vão colocar aqui, ó, um total de 7 pontos alto aqui, depois vão colocar 8 quadrados vazios, ó, 2, 4, 6, 8, e vão fechar aqui com 4 pontos altos e repetir os quadradinhos. Eu já volto com vocês. Aqui eu terminei a carreira de número 17, e se ficou alguma dúvida, é só voltar aí um pouquinho o vídeo e assistir a colocação dos pontos, tá bom? Então, aqui eu fiquei com 4 motivos de sino. Aqui no finalzinho eu terminei com 4 pontos alto, 2 quadrados vazios e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, já fiz 3 correntes, virei o pano e já trabalhei mais 3 pontos alto. E já fiz também 3 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntinhas, assim, ó. Ficou o meu canto. Agora, nós vamos preencher todos esses quadradinhos aqui, tá? Então, aonde eu tenho o espaço do quadrado, eu coloco 2 pontos alto e um ponto aqui na base. Então, 2 pontos alto dentro do quadrado e um na base. Eu vou fazer o meu aqui, daí a gente vai contar para ver quantos pontos vão dar aqui no nosso trabalho. Então, sempre 2 pontos dentro do quadrado e um na base. Fiquei aqui com 25 pontos altos, faço 2 correntes. No terceiro aqui, ponto de base, eu ponho um ponto alto. 2 correntes, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. Então, aqui a gente volta a fazer os quadradinhos. Sempre 2 correntes e ponto alto. E quando chega lá no outro motivo, ó, igual aqui, ó, eu tenho que fazer mais um quadradinho aqui. E depois eu começo já a colocar os 25 pontos alto aqui nos quadradinhos de base. Aqui, tá? Vamos colocar os 25 pontos alto igual aqui. E na separação ficamos com 2, 4, 6, 8, 9 quadradinhos vazios, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e daqui a pouquinho eu já volto. Finalizei, então, aqui a carreira de número 18, conforme eu expliquei para vocês a distribuição dos 25 pontos alto aqui. Na parte do sino, aqui nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 9 quadradinhos. Então, assim, eu fui fazendo o nosso sino. Aqui, a carreira de número 18 terminou pelo lado avesso do pano. Pessoal, agora nós vamos fazer a última carreira. Então, vocês subam aqui, ó, 2 correntes apenas, vira o trabalho. E aqui no próximo ponto de base, no segundo ponto, façam um ponto alto. 2 correntes. Dentro aqui, ó, do segundo ponto, você laça o fio e passa um ponto alto, ó.
eu fiz 2 pontos, laço aqui o fio e no último ponto de base aqui eu coloco um ponto alto. Então a gente fez um ponto aqui tombadinho dentro do ponto alto de base, ó. De novo, ó, 2 correntes, laço o fio e dentro aqui, ó, do ponto que acabamos de fazer, você coloca 2 pontos altos e já vem aqui, ó, no próximo ponto de base e coloca um ponto alto. Então vai ficar assim o nosso trabalho. É um acabamento bem simples, mas ele fica bem bonitinho. Fez 2 correntes dentro do ponto, façam 2 pontos altos e já façam um ponto alto aqui no ponto à frente de base, ó. 2 correntes, laço o fio, ó. Entra dentro deste ponto que acabamos de fazer, o ponto alto, e dentro dele coloca mais 2 pontos altos. E vem e coloca um ponto alto aqui no próximo ponto de base. Então, tá ficando assim, ó, o nosso trabalho. Pra gente dar um acabamento. Vou fazer aqui mais um pouquinho com vocês, ó, 2 correntes, laço o fio e vem aqui, faz um ponto alto e mais outro ponto alto. Aí laço o fio e vem pra cá, ó. Então tá ficando assim um trabalho. Quando chegar aqui, pessoal, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, 2 correntes e faz aqui os 2 pontos alto. Aqui é só contar 1, 2, no terceiro ponto de base, coloca um ponto alto. Volta e faz aqui o ponto tombadinho, qualquer coisa dobra assim um pouquinho, barradinho. E de novo, 1, 2, 3, coloca um ponto alto, que é o tamanho de um quadradinho, né, que a gente faz aqui no trabalho. Ó, 2 pontos alto, conto de novo, 1, 2, 3 e coloco um ponto alto. De novo, 2 correntes, 2 pontos altos aqui dentro do ponto alto de base. 1, 2, contou o terceiro, já põe um ponto alto. 2 correntes, aqui, 2 pontos altos. Contou aqui 1, 2 no terceiro, já prende aqui um ponto alto. E assim nós vamos fazendo até o final do nosso paninho. Eu vou adiantar um pouquinho o meu aqui, chegando lá no final eu volto para a gente poder terminar junto, tá bom? Ó, então é só fazer isso em cima dos pontos altos de base. Então aqui, pessoal, eu fiz aqui os pontos tombadinho por toda a extensão aqui do nosso trabalho. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, façam igual eu orientei. Façam o ponto, ponta 1, 2 no terceiro, põe um ponto alto aqui e vão de 3 em 3 contando para poder fazer o ponto tombadinho, né, dentro do ponto alto. Então, ó, aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto, aqui eu faço 2 correntes, 2 pontos altos aqui dentro do ponto de base. E aqui a gente já tá quase terminando. Eu voltei pra gente poder terminar junto aqui. Então, aqui a gente faz ponto tombadinho aqui. Ó, mais um ponto alto aqui. Vamos fazer aqui mais um pontinho. Aqui, ó, no último ponto no penúltimo ponto aqui, ó, eu coloco um ponto alto, faço aqui mais um pontinho tombadinho, laço fio e no último ponto aqui, ó, eu coloco o ponto, né, laço, fico com 3 laçadinhas aqui, ó,
Só que eu vou passar tudo junto para fazer um meio ponto alto. Ó, então ficamos assim, agora é só fazer uma corrente e cortar o fio. Então aqui nós terminamos de fazer o nosso barradinho, depois aqui é só passar o ponto a linha entre os pontos, aliás. Aqui foi uma emenda que o fio acabou, depois eu vou passar por dentro dos pontos e cortar. Então, pessoal, este é o barradinho que eu queria trazer muito para vocês hoje, mais um motivo aí natalino, né, para vocês terem mais opções aí de fazer barradinho para a época agora do Natal. E se você já gostou da aulinha de hoje, já deixa o like, aquele joinha, né? E vocês vão compartilhar bastante os vídeos para outras pessoas também alcançarem aí o canal Eli Crochê Artesanato. E pessoal, e na hora da sua inscrição, é só você ativar o sininho depois da inscrição feita, né? Aí você ativa o sininho para todas, que aí você vai receber notificação de vídeo quando eu postar aqui no YouTube, tá bom? E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.